Na quarta-feira, dia 14, o cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo, deu uma entrevista falando sobre a campanha da fraternidade, cujo tema deste ano é Fraternidade e Superação da Violência. A abertura da campanha da Fraternidade 2018 na Arquidiocese de São Paulo foi com uma encenação dos jovens contra a violência na escadaria da Catedral da Sé. Essa violência institucionalizada, cujas consequências atingem pesadamente os jovens e geram tantos sofrimentos, tendem a criar um espaço de estereotipagem e de ligação direta entre juventude e violência. Com o tema Fraternidade e Superação da Violência, o cardeal Dom Odilo Xéria disse à imprensa que o objetivo da campanha é refletir sobre formas de superar o problema. A campanha da Fraternidade, primeiramente, procura chamar a uma tomada de consciência do fato da violência, os fatos da violência grave existentes no Brasil e que geram morte ou lesão séria à saúde ou à integridade física das pessoas. Chama atenção também para que se reflita sobre as formas da violência. As formas da violência que são múltiplas. Por outro lado, a origem da violência, que se reflita sobre o que gera, o que desencadeia a violência. Entre as origens do problema, ele ressaltou a injustiça social, a ausência do Estado e a corrupção. Os fatos que estão ligados ao tráfico de drogas, o consumo de drogas, do contrabando, dos negócios ilícitos, inclusive do tráfico de pessoas, tráfico de órgãos. Existem tantas formas de negócios ilícitos que depois desencadeiam toda uma série de violências. Segundo o cardeal, a grande motivação da campanha é a educação. A educação moral que deve dar critérios para que não se entre na onda da violência, nem se compartilhe a onda da violência que se exerce de muitas maneiras. Educação cívica. Educação cívica é necessária. Educação cívica, nesse caso, fala justamente dos direitos, mas também dos deveres de cada cidadão. E por isso mesmo, uma consciência cidadã que ajude ao respeito ao próximo. Ele concluiu a coletiva dizendo que essa é a campanha de desarmar corações. Campanha de atenção ao próximo, diante de quem nós não podemos ser indiferentes, e uma atenção que ajude a criar um clima também de distensão, porque ao irmão a gente não teme, ao irmão a gente ama, ao irmão a gente respeita com carinho, sem temer repressão. A Crisma na paróquia Nossa Senhora de Lourdes começa hoje. Quem tiver 16 anos ou fizer até o final deste ano, pode fazer a inscrição na Secretaria Paroquial, que fica na rua Pedro Lessa, número 92, no bairro de Lourdes. A Igreja Católica está vivendo o ciclo pascal, que começou com a quarta-feira de cinzas e se estende durante a quaresma. Passa pela Semana Santa, Páscoa e termina na festa de Pentecostes. O número 40 tem um significado místico e está presente em várias passagens da Bíblia. Assista ao vídeo a seguir e a explicação de Dom José Falcão, auxiliar ordinariado militar do Brasil. Quaresma, 40. Um número que tem fundamentação bíblica já no Antigo Testamento. 40 dias de chuva e dilúvio no tempo de Noé. 40 anos de peregrinação do povo de Deus no deserto antes de entrar na terra prometida. 40 dias Moisés passou no monte quando recebeu as tábuas da lei. 40 dias, o período em que o profeta Elias também permaneceu na montanha para se encontrar com o Senhor. E no Novo Testamento, 40 dias de jejum e oração de Jesus no deserto em preparação para a salvação da humanidade.
Cada cristão é convidado, portanto, a entrar com ele nesta mística, o deserto, e silenciar o coração. Quando nós silenciamos, já que no deserto não conseguimos falar com ninguém, somos convidados a entrar dentro de nós mesmos e a abrir o nosso coração para que Deus fale. Fazer deserto hoje significa afastar-se daquelas coisas corriqueiras, ainda que legítimas, para se colocar diante de Deus. E mais do que isso, colocando-se diante de Deus, falar menos e escutar mais. O jejum, a oração e a esmola são caminhos eficazes para nós configurarmos, conformarmos a nossa vontade e a santa vontade de Deus, e são caminhos seguros para combater o poder das trevas e destruí-lo. Jesus não precisava se mortificar, mas quis fazer isto para nos dar o exemplo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Com o deserto, Jesus lá, sendo tentado pelo demônio, Jesus se privando de um bem legítimo que é a comida e que é a bebida, nos dá o exemplo. Assim como ele, que nunca cometeu pecado, combateu o demônio e venceu, nós também podemos e devemos. É uma necessidade da nossa vida. O combate contra o poder das trevas e a inteira submissão à santa vontade de Deus. Só assim conseguiremos a santidade. Somente assim celebraremos dignamente a Páscoa do Senhor. O Padre Nelito Dornelas nos traz agora a palavra da salvação. Neste segundo domingo da Quaresma, nós somos convidados a entrar no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 1, e fazer também com Jesus a mesma experiência que ele fez com seus discípulos. Nós somos chamados também a nos colocar na posição de discipulado. E assim como ele passou fazendo bem, curando as pessoas, reintegrando-as na vida da comunidade, na vida da família, assim também cada um de nós deve fazer. E aí ele sobe com seus discípulos para um monte Tabor, onde ele faz a profunda experiência da transfiguração. Devemos lembrar sempre que existe uma diferença muito grande entre a palavra transformar e a palavra transfigurar. Transformar, ir além da forma; transfigurar, ir além da essência. Por isso, toda a nossa luta social, os movimentos populares, as pastorais sociais que nós fazemos, ajudam na transformação das pessoas, mas ainda não as transfiguram. Nós precisamos de fazer uma profunda experiência da transfiguração, que é ficar permanentemente com Jesus, numa oração profunda, numa vida mística, numa vida interiorizada, para que a partir dele, como pessoas transfiguradas, nós possamos também ajudar na transformação das pessoas. Portanto, somente pessoas transfiguradas serão capazes também de construir uma sociedade transfigurada. Uma sociedade transformada é importante, mas se as pessoas não forem transfiguradas, ficará pela metade toda e qualquer transformação. Por isso, o nosso objetivo, a nossa missão é ficar com Jesus e, a partir da experiência profunda com ele, contribuir na transfiguração da humanidade, na transfiguração do mundo. O programa Nossa Igreja fica por aqui. Tenha todos um ótimo domingo e uma ótima semana. Fique agora com o programa Fé Maior.